fala em negacionismo, é comum fazer uma associação à negação ou minimização de eventos históricos ou científicos, especialmente em relação a eventos como o Holocausto, mudanças climáticas ou, mais recentemente, a pandemia de Covid-19. Agora, com a guerra entre Israel e Hamas, o discurso negacionista volta a ganhar força e, junto com ele, o antissemitismo cresce a passos largos. Mas qual o problema desse discurso e qual o impacto dele na vida cotidiana? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e esse é o E Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para conversar com a gente hoje, nós convidamos o professor Michel German, que é assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também participou do livro Negacionismo, Construção Social do Fascismo no Tempo Presente. Michel, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. Obrigado, muito bom estar com vocês de novo. Michel, mesmo antes da guerra, a gente já acompanhava o crescimento do discurso negacionista, em particular na negação da Shoah e de outros episódios ligados à Segunda Guerra Mundial. E mais recentemente, até como diz o próprio título do seu livro, esse campo associado ao fascismo, a gente olhava para a direita como negacionista, especialmente em questões ligadas à ciência, né? Ao que você atribui essa propagação do discurso negacionista que hoje encontra eco na sociedade de uma forma bastante assustadora? Então, Anita, você fez uma apresentação falando sobre esses negacionismos de hoje, né? E você está totalmente correto. O negacionismo, entretanto, ele tem uma origem muito específica, né? E aqui eu queria um pouco fazer a diferenciação entre prática negacionista e o que se chama de negacionismo, porque às vezes as coisas são novas, os fenômenos são novos, e a gente demora um tempo para chamar as coisas pelo nome. O negacionismo, a percepção de que um evento que claramente aconteceu e deve ser apagado, é um fenômeno antigo. É um fenômeno antigo que talvez remonte do século XIX. A ideia de que não houve Revolução Francesa, a ideia de que não houve escravidão, a ideia de que os fenômenos que são absolutamente produtores de trauma são tão traumáticos que a gente pode desconsiderar a sua existência ou produzir, a partir de discurso falseador, um elemento de que não houve esse fenômeno. Eu vou dar um exemplo. A Revolução Russa ela foi produzida sobre perspectivas negacionistas típicas, apesar desse nome não existir naquele momento. Tinha um livro chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que produziu uma percepção de que o mundo funciona a partir de conspirações. E essas conspirações, elas existem no mundo e elas fazem as mudanças no mundo acontecerem. Essas perspectivas conspiracionistas acabam sendo negadas, porque elas não existem, pelo negacionismo. Agora, Anita, a coisa começa a pegar mesmo no pós-Holocausto. O pós-Holocausto é um fenômeno absolutamente importante da gente entender, porque o pós-Holocausto ele existe depois, alguns fenômenos que são absolutamente desconhecidos até aquele momento começam a ser percebidos. Um exemplo, o genocídio dos judeus na Europa. O genocídio dos judeus na Europa não está na gramática da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra entre estados independentes, propriamente entre o eixo e os aliados. Os interesses desses dois grupos, grupos em conflito, são interesses geopolíticos tradicionais e clássicos. Expansão territorial, tomada de mercados, avanço em direção à soberania do outro. Tem uma ideologia por trás disso, que é uma ideologia baseada na ideia de ameaça, né? Um grupo está ameaçando o outro, etc. Tem, entretanto, uma Segunda Guerra Mundial, que ela é vista a partir do momento em que ela termina a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e começa a ser analisada de maneira a entender o que aconteceu, que é a Guerra do Genocídio. A Segunda Guerra Mundial é aquilo que alguns historiadores, né, Shaul Friedlander e Stenhouse, vão chamar de guerra contra os judeus. E essa guerra contra os judeus é uma guerra baseada não em dimensões de geopolítica tradicional. Não há nada que justifique o genocídio dos judeus ou de outros grupos na Segunda Guerra Mundial. Nenhum tipo de explicação geopolítica pode justificar o extermínio de um grupo específico. O que pode justificar o extermínio desse grupo específico é ideologia. E aí, a ideologia é uma ideologia exterminadora, né?
Raul Hilberg também chama de Segunda Guerra Mundial. E essa ideologia exterminadora, ela só é justificada por conta de uma vontade, de um desejo de destruição. Aqui a gente tem um fenômeno muito novo, Anita, que é o fenômeno do desejo de destruição de um grupo inteiro. E esse desejo de destruição de um grupo inteiro, e esse projeto de destruição de um grupo inteiro, e essa articulação para o extermínio, ela é entendida no pós-Segunda Guerra Mundial como um fenômeno que tem que ser estudado. Agora, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você já tem, Forrisson é um exemplo, gente dizendo que não houve holocausto. Até porque esses fenômenos novos são dados à justificativa de que não faz sentido racional você matar os judeus. E como os alemães são muito racionais, não faz sentido que eles tenham matado os judeus. O nome disso é negacionismo. Você entende? É a imposição de uma racionalidade a posteriori que justifica que a existência de um fenômeno absolutamente difícil de ser compreendido, ele simplesmente é negado. O nome negacionismo foi dado por um historiador, já nos anos 80, chamado Henri Rousseau, que é basicamente a produção de uma negação da realidade a partir da produção de ideias falsas, ou do que a gente vai chamar hoje de fake news, mas fake news no sentido mais profundo, a produção da ideia de que teve alguém que inventou o genocídio por interesses políticos. Então, a função do negacionismo é falsear a realidade, dizer que aquela realidade que houve, ela não existe, ela é produto de uma conspiração. Isso está voltando hoje, na minha opinião, por conta das radicais transformações que nós temos vivido nos últimos anos, que acabam produzindo a ideia de que é tão difícil entender essas mudanças que é melhor negar que essas mudanças têm acontecido de maneira processual. Elas são produtos, na perspectiva desses grupos negacionistas, de uma existência conspiracionista da história. E aí, Michel, você traz esses elementos, né, que constituem o negacionismo e especificamente o papel que ele vai desenvolver, que vai ter pós-Segunda Guerra Mundial. Como que essas narrativas negacionistas acabam impactando as decisões individuais e também coletivas, né, de uma sociedade, de um grupo político, que seja, e de que forma a gente pode promover um ambiente que acabe valorizando a informação baseada em evidências, né? Que é um fenômeno, que é uma questão que dá para dizer que hoje você tem, em determinados assuntos das mais diversas áreas, negação de diversas questões, de diversas evidências, seja na questão do Holocausto, como você citou, ou seja na questão, por exemplo, da escravidão. Aqui no Brasil, tem pessoas que negam que os europeus escravizaram os negros, atribuindo que eram os próprios povos africanos que faziam tráficos entre si, que toda a escravidão é produto disso. Como que hoje a gente consegue, né, fortalecer esse ambiente baseado em evidência, sendo que o discurso negacionista está presente em diversas áreas da nossa vida? Então, João, você traz uma palavra que é fundamental, que é a palavra evidência. É uma palavra que se estabelece a partir do que a gente vai chamar de ciência dura. A ideia é de que você pode ter controle dentro de uma pesquisa científica, colocando um grupo e outro grupo e vendo os resultados de um desses grupos. Essas ciências duras, aparentemente, eu estou me referindo à física, à matemática, à biologia, aparentemente eram um pouco suscetíveis ao negacionismo. As ciências mais suscetíveis ao negacionismo são as ciências humanas, onde essas evidências são produzidas pelo pesquisador a partir de hipóteses de análises que passam por uma perspectiva processual. Um dos elementos, por exemplo, é documento. Outro das ciências humanas. Outros elementos é testemunho. Outro elemento é análise desse testemunho, né? E aí, o que os negacionistas vão dizer? Os negacionistas vão dizer, olha, isso tudo é produzido, né? Como você não tem evidência, você produz, na verdade, a ideia de que esses grupos eles acabaram inventando uma realidade para poder justificar posições ideológicas. Eu vou te dar um exemplo, João. Racismo. Tá? O racismo é produto de uma perspectiva absolutamente imemorial da humanidade, mas que ele tem um elemento de fortalecimento na produção muito vinculado ao sistema capitalista mercantil, que estabelece a ideia de que um grupo étnico específico, um grupo racial específico, é usado como mão de obra não remunerada, enquanto o grupo étnico e racial específico utiliza esse grupo étnico como mão de obra. Ou seja, pretos e brancos são percebidos nessa lógica mercantil como alguns que não merecem direitos algum, e outros que têm todos os privilégios. Quando a escravidão acaba, também por demandas mercantis, você começa a ter uma justificativa
de um desses grupos dizendo, olha, eu tive originalmente meus direitos todos retirados por causa de uma estrutura mercantil e capitalista injusta, e eu agora preciso, eu e meus descendentes, que vocês tenham ressarcimento por esses anos, centenas de anos de escravidão, que passaram por mim, pelos meus antepassados e descendentes, como anos em que eu não tive direitos. O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de direitos humanos, ou de direitos civis, ou de direitos de populações historicamente afetadas por uma estrutura desigual. Agora, você tem grupos específicos que dizem o seguinte: esses direitos humanos são produtos ideológicos. Eu tenho que garantir a manutenção dos meus privilégios em nome da manutenção da desigualdade. E essa manutenção da desigualdade, ela se estabelece a partir do não reconhecimento de direito a ressarcimento. Então, o que eu faço? Eu nego que houve escravidão para poder negar os direitos. Ou mais do que isso, eu estabeleço que a escravidão foi resultado e produto dos próprios escravizados. E aí, eu reconheço que houve escravidão, mas que a escravidão é um sistema natural. Esse sistema natural é produto daqueles que aqui vieram como escravos. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou branco. Eu nunca pisei na África. Essa frase não é minha. Essa frase é de Jair Bolsonaro, um candidato a presidente da República que se estabeleceu na campanha como uma narrativa negacionista. Essa narrativa negacionista tinha um interesse. O interesse é retirar desses povos que são historicamente prejudicados por um sistema de produção de desigualdade a justificativa de reivindicação desses direitos. Ou seja, o negacionismo, em última instância, tem como objetivo final desqualificar as reivindicações de grupos específicos. Nesse sentido, o que a gente tem é um desafio muito grande. O negacionismo não está baseado numa racionalidade, baseado numa ideologia. E quando a gente justifica que essa ideologia é produzida por uma resposta a outra ideologia, ou seja, direitos humanos passa a ser uma ideologia, ou seja, igualdade social passa a ser uma ideologia, a gente tem uma narrativa de encontros de ideologia. Eu digo que não houve, você diz que houve. Eu tenho o direito de dizer que não houve, você tem o direito de dizer que houve. O que a gente está vivendo no Brasil, com essa epidemia de negacionismo, tem a ver com o fato de que a gente teve um presidente da República eleito apesar de um discurso negacionista. Daí para negacionismo do Holocausto, amigo, é um pulo de formiga. Mas uma coisa que intriga, Michel, é que hoje, nesse presente momento, eu acho que dentro do nosso contexto, eu vou falar por nós, mas se alguém não se sentir representado, está no direito de se manifestar, esse negacionismo, muitas vezes, tem partido dos que sempre se disseram opositores dessa ideologia bolsonarista, né? Então, tem esse aspecto do discurso negacionista em relação aos judeus que transcende totalmente os espectros políticos. É muito comum a gente ver, por exemplo, em setores da esquerda, a negação de qualquer informação vinda de Israel e coloca como uma conspiração mundial. E assim, eu vou te falar, eu vi amigos fazendo isso, não é só aliados, amigos meus. A gente viu no caso do Hezbollah no Brasil, e que tem... Gente, vastas provas, né? Vasta documentação, e as pessoas falando, não, olha aí os judeus, olha aí eles. Aí troca a palavra judeus por sionistas, nesse caso, né? Olha aí os sionistas querendo fazer uma cortina de fumaça, o lobby sionista querendo mudar o foco. Ou também quando Isaac Herzog, presidente de Israel, mostra o Mein Kampf, Minha Luta, livro de Hitler, que teria sido achado junto a um corpo de uma criança, e a galera já falando, não, isso é mentira, isso não é verdade. E as pessoas, Michel, estão sofrendo para enfrentar esse tipo de negacionismo. Por exemplo, eu tenho feito apelos pessoais das pessoas pararem um pouco de compartilhar essas imagens tão violentas, né, da guerra. Óbvio que nas minhas redes sociais eu tenho mais pessoas que são judias, então elas compartilham imagens de israelenses mortos de formas brutais e tudo mais, e eu acho horrorosa essa comunicação violenta, mas as pessoas, elas se expressam dizendo que isso é um grito desesperado numa tentativa de combater o negacionismo, de falar, não, na verdade não morreram 1.400 pessoas, isso é uma mentira. Como enfrentar esse tipo de narrativa negacionista, que as pessoas estão tão desesperadas? Até, desculpa, eu juro que eu vou parar de falar, mas a Dani Kresch escreveu um texto falando sobre como essa tentativa de enfrentar o negacionismo mudou o ethos da
sociedade israelense que nunca quis compartilhar imagens que tivessem relação direta com o terrorismo, para não, de alguma forma, manchar a imagem das vítimas, deixá-las lembradas por isso, e até os próprios israelenses estão tão desesperados para combater esse negacionismo que têm usado isso como uma ferramenta. Então, quero te ouvir sobre... Excelente pergunta. Olha, esse meu monólogo. Não, excelente pergunta. Eu, assim, vou pedir um pouco para o João escutar o que eu vou falar. Se você discordar de mim, João, você me interrompa. Porque, na verdade, isso não é novo. Não é novo, por exemplo, porque Forrisson era um militante do Partido Socialista. Então, quando ele virou um negacionista do Holocausto, ele virou negacionista do Holocausto numa transição entre alguém de direita, alguém de esquerda, que virou alguém de extrema-direita. Mas não é só Forrisson, né? O movimento negro estadunidense, por exemplo, produziu lá, numa tentativa de pesquisa, uma narrativa simplificadora da escravidão, João, e é sobre isso que eu não sei se você já conversou sobre isso comigo antes, que produz a ideia, a partir de uma tentativa de uma tese de doutorado que não foi sequer aceita pela universidade, de que a escravidão ela não é produto de um sistema capitalista em formação. Ela é produto de identidades judaicas que produzem a transferência de mão de obra negra da África para as Américas para dizer esses caras fazem isso porque são judeus. Então, na verdade, a escravidão é um fenômeno judaico. Isso é um absurdo. É uma tentativa de simplificação da realidade, mas que, na verdade, nega a realidade, produz um negacionismo sobre isso. O que eu quero dizer, Anita, é que se eu me fiz entender que o negacionismo é um fenômeno de extrema-direita, eu peço desculpas. O negacionismo é um fenômeno que circula em várias etapas, em vários lugares da sociedade. Eu acabei de dar 2 exemplos de negacionistas, que um deles, inclusive, imigrou para a extrema-direita, o outro não, que é o negacionismo da escravidão a partir da noção de uma perspectiva identitária da escravidão como sendo um produto de um sei lá o quê, de uma indústria judaica. Esse negacionismo ainda está na esquerda. Ele, aos poucos, imigra para um tipo de extrema-direita muito específica nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem produz ainda esse negacionismo é um setor muito específico do movimento negro, mas que está na esquerda, né? Ou seja, o negacionismo é produto de uma perspectiva conspiracionista que circula entre direita e esquerda, mas que tem em comum com a facilidade ou com a demanda, com o desejo de explicar fenômenos complexos de maneira simples, né? Eu vou te dar um exemplo, Anita. Israel é um Estado, né, que, a partir de uma produção ideológica também absolutamente bem-sucedida, estabeleceu a ideia de que ele é invencível. Isso é um desejo de sobrevivência que acabou produzindo uma ideologia, a invencibilidade do Estado de Israel, né? Isso é de 1973 para cá. A ideia de que você conviver com a quase derrota é tão impossível que você inventa uma noção de invencibilidade, que acaba produzindo também formas de você derrotar os seus inimigos. Segurança, inteligência, exportação de tecnologias de segurança. A gente pode ver aqui no Brasil, e estou falando de exportação na exportação do Estado, exportação da noção disso, né? Aqui no Brasil você tem um monte de empresas de segurança com nome hebraico, por exemplo, né? Haganah, não sei o quê. Isso tem a ver com ideologia. Essa ideologia enfrentou um dado da realidade. E esse dado da realidade foi que o Hamas conseguiu promover um massacre que é de um nível de crueldade que nos remonta, Anita, aos massacres do Holocausto. Agora, eles nos remontam aos massacres do Holocausto dentro do Estado de Israel e dentro do Estado de Israel com um governo de extrema-direita, ou seja, um governo que supostamente estabelece vínculos com a segurança como vínculos profundos da sua perspectiva de ser. E aí você tem um bando de terroristas do Hamas invadindo e matando crianças e mulheres e idosos como se elas fossem aqueles judeus do imaginário que a gente tem do Holocausto. Ou seja, aqui o que a gente produz é, para os judeus, um trauma inenarrável. O trauma de que eu estou agora, de novo, sendo morto como eu era morto nos anos 30 e 40. Mas para os não-judeus, a gente produz aqui, para os não-judeus negacionistas, claro, a gente produz aqui uma narrativa que é uma narrativa que tem que ser desafiada, que é o seguinte: os judeus não eram tão fortes, não eram tão poderosos, como é que agora eles estão morrendo feito os judeus do Holocausto? Então, qual é a produção que se faz disso? Isso não aconteceu. Ou seja, de novo, a gente tem aqui uma incapacidade de compreensão de fenômenos complexos e um investimento no desejo de simplificação. Não houve 7 de outubro. Ou pior,
Houve 7 de outubro, mas foi menor do que se imaginava. Isso é negacionismo. O negacionismo do Holocausto ele é baseado em várias categorias. A primeira categoria não houve nada, a segunda categoria há um exagero. Ou seja, há uma intenção judaica por trás do que aconteceu de relativizar, de negar e de impor uma narrativa. Essa perspectiva tem a ver com o desejo de simplificação de fenômenos complexos. E a realidade hoje é tão complexa e tão desafiadora que setores da direita e da esquerda investem nisso. Investem nisso dizendo que é tão difícil de entender que é melhor que não exista. Agora, por trás desse é melhor que não exista, existe uma perspectiva conspiracionista. Tem alguém inventando alguma coisa em conjunto. Eu vou dizer para uma coisa que vocês anotem aí na parede do podcast de vocês. É eu com isso. Não há negacionismo e conspiracionismo sem antissemitismo. O antissemitismo é pai, mãe de todos os negacionismos. Ou seja, quando há alguma dimensão conspiracionista, você vai chegar no antissemitismo em algum momento. Mesmo que demore, mesmo que o primeiro judeu da gramática antissemita não seja judeu. Mas, no final das contas, vai chegar até o judeu. Ou seja, o que a gente está vivendo nesse momento, a gente tem, por exemplo, outro dia teve um jornal desses alternativos de esquerda que entrevistou um membro do Hamas no dia 7 de outubro. O cara entrou, ou sei lá, mandou entrar, e a entrevista foi com ele. Eu quero que vocês entendam isso. A entrevista foi com o assassino. Deram direito ao assassino explicar como é que ele matou as vítimas. Só isso já é um tema. Para você, Anitta, que é jornalista, é um puta tema. Qual é a responsabilidade que o jornalista tem em convidar um assassino para falar sobre como ele matou as dívidas? Pois bem, não é só isso. O assassino, além de falar como matou as vítimas, ele produziu uma narrativa conspiracionista. Ele produziu a narrativa de que, na verdade, as vítimas eram militares, que, na verdade, foram os soldados que mataram os próprios civis, que, na verdade, foram os soldados que se suicidaram quando chegaram perto deles, a partir de uma narrativa absolutamente enlouquecida, de um modo de funcionamento de Israel que não existe, que as pessoas se suicidam para não ser sequestradas. Eles chegaram, nas entrelinhas, ele estava dizendo que aqueles civis seriam soldados, não poderiam ser mortos. Ele diz mais, ele diz que não há kibbutzim em Israel sem nenhum de base militar dentro dele. Ou seja, ele, num jornal brasileiro, justificava a narrativa de assassinato das suas vítimas, dentre eles mulheres, crianças e bebês, dizendo que ele não tinha feito aquilo, que quem tinha feito aquilo era Israel. E aqui eu quero que você entenda que isso só pode ser feito a partir de 3 elementos. O primeiro elemento, quando há ouvidos prontos a se escutar uma narrativa negacionista. E a mídia está funcionando como isso, principalmente a mídia alternativa. O segundo elemento, quando há a possibilidade de compreensão de conspiração, de que esses caras eles têm uma conspiração para produzir informações sobre eles mesmos. E o terceiro ponto, quando há um profundo preconceito, uma profunda repulsa àquelas pessoas que morreram, que você percebe aquelas pessoas que morreram como pessoas que são seus inimigos, mesmo que elas não tenham praticado nada contra você. Você está falando de antissemitismo ou de qualquer tipo de racismo. E aí a gente começa a pensar hoje, 2023, Brasil, como foi possível funcionar de maneira tão bem sucedida o negacionismo do Holocausto de 1945. Ou seja, o fenômeno está sendo negado na sua origem. Em algum sentido, está se responsabilizando as vítimas pelo que elas foram vítimas, né? É claro que isso também cabe para setores pró-Israel, pró-sionistas, de extrema-direita, que fazem a mesma coisa com as vítimas civis de Gaza, onde se produz uma percepção de que todas aquelas vítimas, crianças, mulheres, etc., e tal, na verdade, eram terroristas. Mas, enquanto essa narrativa de extrema-direita está na periferia, a impressão que eu estou tendo é que a narrativa negacionista ligada a grupos progressistas caminha muito rapidamente para o centro. Tem pessoas que a gente conhece que estão adotando a perspectiva do negacionismo do 7 de outubro. E aí eu não tenho o que dizer. Isso é de uma tragédia e gravíssimo. Eu acho que a gente está, se a gente não se preocupar, e eu já digo, tá? A gente não está se preocupando muito com isso. Eu estou falando o tempo todo sobre o negacionismo e vocês são os primeiros a conversar comigo sobre isso, né? Se a gente não se preocupar com isso de maneira muito forte, a gente vai ter epidemias de negacionismo cada vez mais poderosas. Entre elas, por exemplo, a epidemia do negacionismo do Holocausto, que eu acho que está à porta de acontecer no Brasil. E só para complementar, vale a gente dizer
que você não precisa entrar no negacionismo para ser a favor de um Estado palestino, para se solidarizar com as vítimas de Gaza. Você não precisa. Mas não precisa. Não, então, mas a racionalidade é outra. Essas pessoas não estão falando Eu sei, mas estou tentando reforçar a mensagem. Não, ao contrário. Eu acho que se você entra no negacionismo, qualquer debate sobre o Estado palestino vai virar vinagre. Eu acho que essas pessoas estão produzindo uma reflexão sobre o que está acontecendo a partir de uma racionalidade de delírio, uma racionalidade doente, uma racionalidade patológica, não é? A produção da responsabilidade. É uma vergonha o que aconteceu nesse jornal. Esse jornal produziu a possibilidade do algoz contar como ele assassinou as suas vítimas e justificar o assassinato. Se isso acontece num programa desses programas de imprensa exagerada, né? Como é que se chama? Imprensa de escândalo, produzindo uma sensacionalista, né? Sensacionalista, uma entrevista com uma assassina que matou seus pais de maneira cruel, vai todo mundo ficar chocado. Mas quando você faz isso com uma justificativa ideológica, a partir de uma perspectiva conspiracionista, isso é aceito. Isso abre a porta do inferno para o negacionismo. Isso abre a porta do inferno para o racismo. Isso convida o bolsonarismo mais negacionista a ser legítimo. O que está acontecendo agora é que está se produzindo uma legitimação da extrema-direita mais cruel e radical por um discurso negacionista que vem da esquerda. É abrir a porta para o inferno. Falar assim, diabo entra. Os compromissos que a gente tinha, mediados por uma dimensão humana de acordos científicos, acordos modernos, estão desaparecendo diante dos nossos olhos. A gente está vendo que pessoas que sempre justificaram o negacionismo das coisas mais óbvias, elas vão ser legítimas, porque o lado, por assim dizer, humano, liberal, está incorporando as mesmas narrativas que o lado fascista de extrema-direita. E ainda nesse assunto, né, do negacionismo, vamos dizer assim, no campo progressista, no campo da esquerda, tem um aspecto histórico que eu vejo que já tem esse caráter de conspiração e de negação de fatos concretos. Por exemplo, você tem um setor considerável do campo progressista, do campo da esquerda, que nega, por exemplo, os relatórios de 56, os relatórios do Khrushchev, um dos secretários-gerais da União Soviética, após o Stalin, que nega que houve expurgo, que nega que houve perseguição, inclusive a judeus dentro da União Soviética, e toma sempre esse caráter de conspiração, de que os americanos ou que os judeus juntam ali, estavam por trás para conspirar. João, você Então, não está fazendo essa pergunta de maneira pouco interessada, você sabe do que você está falando, então eu vou te responder, follow the money. Vai saber quem é que está negando hoje o 7 de outubro e percebe qual é a posição em relação à negação dos crimes de Stalin. São as mesmas pessoas, é o mesmo grupo ideológico. É o mesmo grupo ideológico. É um grupo ideológico que eu me nego a chamar como progressista. E não porque uma questão moral. Sabe por quê? Porque o projeto deles é de passado, não é de futuro. E nesse campo eles são iguais aos reacionários. O projeto deles é o resgate de uma ordem onde não se podia justificar nem questionar as coisas. As coisas estavam prontas, eram assim. E nesse sentido, a ausência do capitalismo caminha junto com a ausência dos judeus nessa perspectiva. É igual à perspectiva neonazista. Eles estão produzindo, e aí vocês vão ver grupos que hoje andam até com foice e martelo na rua, mas que têm discursos iguais aos discursos conspiracionistas da extrema-direita. Vocês vão perceber que essa origem que você está falando aí, dessas negações de crime de Stalin, e antes disso, negação também do Holocausto. Eu não sei se você percebe, mas essas pessoas, né? Hoje sai um artigo de uma figura como essa que diz que não havia antissemitismo antes de 1948. Olha que loucura. Diz mais ou menos o seguinte, ele não diz isso, mas ele diz textualmente o seguinte, o antissemitismo começou a surgir com a existência do Estado de Israel. Significa o quê? Que os nazistas não eram antissemitas? Como é que se produz essa narrativa? Eu vou te explicar. Se produz essa narrativa dizendo que a Segunda Guerra Mundial era só a dimensão geopolítica da Segunda Guerra Mundial. Porque esses caras são tão fanáticos com as suas ideologias que eles não percebem que as contradições estabelecidas na Segunda Guerra Mundial são justamente a existência da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial produziu genocídio. Como é que eu explico isso? Porra, explica isso dizendo produziu genocídio. Eu não preciso explicar por que o nazista mata judeu. Quem precisa explicar por que o nazista mata judeu é o nazista.
É como se você produzisse uma narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial, onde ela termina em Stalingrado, onde ela termina na Grande Guerra Patriótica. É como se, por ser difícil explicar o Holocausto, é difícil explicar o Holocausto, é difícil explicar como é que essas pessoas nazistas, né, decidiram, ao invés de lutar contra os russos, botar as armas de lado e fazer mais uma deportação para Auschwitz de judeus húngaros. Isso é difícil. Mas esse não é meu problema. Meu problema como historiador é entender a lógica do nazista que fez isso e não explicar a partir da minha lógica porque eles fizeram isso. Porque eu não sou nazista. Agora, esses caras têm um negacionismo intrínseco na sua narrativa, que eles produzem a ideia de que, como eles não veem lógica, é porque não houve. Você está entendendo, João? Essa é a perspectiva. Como não tem lógica para mim, é porque não houve. Eu vou dar um exemplo. Como não tem lógica para mim de uma sexualidade não heteronormativa, é porque a sexualidade não existe. Como não tem lógica para mim de que a vacina pode salvar vidas, é porque vacina não existe. Como não tem lógica para mim de que é possível estabelecer outras narrativas para explicar a miséria, que não o mundo nasceu assim, as pessoas são pobres e ricas porque é assim mesmo, é porque não existe outra alternativa, por exemplo, de produção de desigualdade social a partir da existência de uma ordem desigual na sua origem. A meritocracia, por exemplo, é produto do negacionismo. Agora, você pergunta, mas os progressistas, eles não são progressistas, eles são reacionários. Eles estabelecem um vínculo com esse conspiracionismo para explicar coisas complexas de maneira simples. E aí, Michel, dentro dessa perspectiva negacionista, também tem um discurso de desvalidação de qualquer perspectiva, como você falou, que entre em choque com alguns setores e que traga essa complexidade para o tema, né? Por exemplo, é muito comum hoje você ouvir que não existe sionista de esquerda e a repetição, né, cada vez mais, sem questionar, sem entrar na complexidade do tema, que o sionismo é, em sua essência, uma ideologia racista e supremacista. Essa desvalidação, não só da ideologia, mas também do indivíduo, né, de tirar a capacidade de um indivíduo, por exemplo, um negro, judeu, israelense, de já transformá-lo automaticamente num racista e colonizador, essa transformação, essa desvalidação é também um negacionismo, não é? Tem 3 pontos aí baseados no primeiro ponto. Os 3 pontos são o seguinte: a negação do indivíduo é porque esse indivíduo não é indivíduo. Na perspectiva deles, esse indivíduo é responsável, representante de uma narrativa conspiracionista que está além dele. É a dimensão da corporação, ou seja, tem uma corporação que decide o que o João vai falar. E aí, nesse sentido, o que o João vai falar não é o que o João pensa, é o que o João precisa falar para essa corporação. O nome disso é corporativismo, conspiracionismo, complotismo ou, a sua versão mais tradicional, antissemitismo. Ou seja, quando eu falo enquanto sionista de esquerda, eu estou produzindo uma narrativa sobre o sionismo de esquerda que é estabelecida em algum escritório da Avenida Paulista, ou da Faria Lima, ou da Avenida Atlântica. Tá? A segunda questão fundamental nessa história toda, que tem a ver com uma questão só, é a dimensão geopolítica, ou uma narrativa de geopolítica. Geopolítica substitui uma espécie de Deus, né? Tem o Deus mercado, que explica tudo, né? E tem o Deus geopolítica, que explica tudo. É como se alguém falasse assim, você está conversando, então o cara fala geopolítica, você desculpa, não, começa a rezar. Geopolítica passou a ser uma religião. E quando você estabelece elementos que fogem dessa perspectiva mais generalista da geopolítica, você perde qualquer coisa. O Holocausto foge da geopolítica. Então, ele não existe, né? Agora, veja bem, o debate sobre sionismo de esquerda foge da geopolítica, foge das estruturas de uma gramática geopolítica que justifica frentes, grupos, etc. e tal, né? E aí, nesse sentido, não existe sionismo de esquerda, porque na geopolítica ele não cabe, né? Na minha geopolítica, nessa reza da geopolítica. E o terceiro elemento, que eu acho que é o mais importante, é a dimensão de que identidades complexas não existem, tá bom? Se você pega o discurso desses caras sobre identidades de gênero complexas, você vai perceber que a narrativa é a mesma do que sobre os judeus. Se você pega a narrativa desses caras sobre posições heterodoxas de esquerda, a narrativa é a mesma do que sobre os judeus. Se você pega o discurso desses caras sobre narrativas heterodoxas de música, no sentido mais... eu estou fazendo o que Zizek fez no livro dele, indo do maior para o menor. Música, né? Essa música é uma mistura de forró com punk rock, aí isso não existe, né?
E aí a gente tem um problema. Os judeus têm uma dimensão de complexidade na sua identidade. Você é uma identidade, por assim dizer, refundada, mas muito antiga, é uma identidade que se estabelece a partir de categorias que são, ao mesmo tempo, religiosas, culturais e políticas. Nesse sentido, o que há não é só o negacionismo do sionismo de esquerda, não. É o negacionismo da identidade judaica. A identidade judaica como uma identidade exclusivamente religiosa. E se você não é religioso, então você não é judeu. E aqui, João, percebe que é o mesmo discurso que se faz sobre os indígenas, só que da extrema-direita. Os indígenas, quem decide se eles são indígenas ou não, é a extrema-direita olhando para os indígenas adaptados à vida na cidade, dizendo você deixou de ser indígena. E, nesse sentido, uma narrativa sobre a identidade judaica, que é complexa, né? Todos nós que convivemos com a identidade judaica no dia a dia sabemos que é complexa. Tem judeu ateu, judeu religioso, judeu tradicionalista, tem judeu antirreligioso. E aí, a perspectiva desses porteiros da identidade alheia, eles são porteiros da identidade alheia, eles decidem o que você pode e o que você não pode ser, é de que não há possibilidade de você definir-se como judeu a não ser nas estruturas de raciocínio e de pensamento que eles têm. Então, quem está se negando, o que está se negando aqui não é o sionismo de esquerda, está se negando aqui o judaísmo na sua perspectiva plural, está se permitindo que possa ser judeu a partir de uma dimensão que se tem. Nesse sentido, João, quando você começa a perceber que essas centenas de membros da seita Naturei Karata, que são aqueles caras de cachinho que andam com bandeira da Palestina, começam a aparecer vez após vez, aqui é uma narrativa negacionista, porque eles são centenas no mundo, talvez milhares, mas poucos milhares, né? E eles começam a surgir em cada lugar com a bandeira da Palestina. A impressão que se tem é que está havendo uma rebelião dos religiosos, dos verdadeiros judeus, contra os falsos judeus. Aí tem a produção de negacionismo, ou seja, para ser judeu você tem que ser religioso. Se você não é judeu, você não é religioso, você não é judeu. Então, o que está se negando não é o sionismo de esquerda. O que está se negando é o ser judeu. Os porteiros da identidade alheia estão negando o meu direito de ter uma identidade construída. E a identidade deles é construída, a minha é natural. Eu vou falar, esse negócio dos Neturei Karta foi talvez a coisa que mais me tirou do sério em todo esse conflito, nessa tentativa de validação, porque são pessoas extremamente, supostamente, progressistas, compartilhando, que acreditam nos direitos humanos, valores humanistas, compartilhando como se os verdadeiros judeus fossem um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas no mundo inteiro que negam o Holocausto, que não são a favor dos direitos civis das mulheres e que só não são a favor de Israel porque o Messias não chegou. E aí a galera ainda quer dar cambalhota argumentativa para falar, mas pelo menos eles estão defendendo o que é certo. E aí a gente fez um post bem legal lá no Instagram do IB explicando, baseado muito nessa necessidade de uma parte da comunidade judaica de explicar que isso tudo é um absurdo, sabe? Baseado na necessidade dos porteiros da identidade alheia estabelecer a ideia de que você só é judeu se eu entender qual é a sua identidade. E se a sua identidade estiver encaixada nas narrativas que eu construo sobre a sua identidade. Então, eu tenho narrativas, né, que são religião, nacionalidade, política. Se você não está exatamente igual numa narrativa... E tem professor de universidade falando isso, gente. Tem né? muito. Tem gente, inclusive, que usa carteirinha de ser judeu para poder negar a identidade judaica do outro. Entendeu? É vergonhoso. Eu fico imaginando, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Você sabe disso, Anita, desculpa eu me repetir, mas eu fui expulso de uma palestra na PUC porque disseram que eu era a favor do Hamas, né? No dia que eu descobri que eu conhecia gente que estava sequestrada, etc. E tal. Eu fico imaginando, daqui a 20, 30 anos, no dia 8, 9 de outubro, as pessoas vão buscar, os historiadores do futuro vão buscar como é que a comunidade judaica reagiu ao massacre do 7 de outubro. E eles vão ler que um grupo de judeus expulsou um judeu sionista da PUC porque, em vez de expulsar não sionistas ou de fazer outras coisas, não estou dizendo que deveriam ter feito isso, mas eles concentraram a raiva deles no judeu sionista. Isso vai ser ridículo, né? Eu fico imaginando, daqui a 20, 30 anos, como é que as pessoas vão ler o fato de que um candidato a presidente da República fez um discurso nazista dentro de um culto judaico e foi aplaudido. Isso vai parecer ridículo, né? Eu fico imaginando como, nos dias depois do maior massacre contra judeus
desde o Holocausto, setores da dita esquerda estavam se preocupando em justificar a inexistência da nacionalidade judaica, adotando, como se adota cachorrinhos, animais de estimação, pessoas que discordam em tudo deles, mas que garantem a narrativa de que eu não sou judeu. Isso vai ser ridículo daqui a anos. A pergunta é a que custo a gente vai chegar nesse momento? É uma ótima pergunta. E, Michel, para a gente fechar essa conversa, que acho que tem muitas reflexões para o nosso ouvinte fazer a partir de tudo que a gente falou por aqui, queria que você falasse um pouco sobre como a gente pode relacionar o negacionismo do que aconteceu no dia 7 de outubro com a validação do Hamas enquanto um grupo de resistência, em vez de um grupo terrorista, que é o que realmente é. Uma coisa que eu e o João, a gente vem falando muito, né, João? Todos os dias que a gente conversa, é sobre como a esquerda que supostamente não é a favor do Hamas, como que ela abraça o negacionismo a partir do momento que ela não sai de perto de quem coloca o Hamas dessa forma, como grupo de resistência, sendo negacionista. Então, acho que tem a ver com 3 elementos. Você gosta, né, Anita, quando eu falo de 3 elementos? Adoro. Que a minha cabeça funciona Nunca como um 4, triângulo. sempre 3. O primeiro elemento, eu acho que é uma leitura mal feita dos textos anticoloniais, né? Principalmente de um texto específico de Fanon, que é uma leitura absolutamente mal feita, e não só é mal feita, João, como é mal feita e ela é restrita, porque Fanon, no texto Os Miseráveis da Terra, estabelece um vínculo muito forte, um risco muito forte entre a sublevação e a violência anticolonial e o medo de uma identidade reificada. Ele diz que o retorno ao passado é um perigo muito grande. E eles apoiam essa violência a partir de uma perspectiva de um grupo reacionário, né? Então, isso é uma leitura mal feita de Fanon por esse ponto. Mas é uma leitura mal feita de Fanon por outro ponto também, né? O Hamas é um grupo absolutamente vinculado ao projeto da extrema-direita israelense. O Hamas é o carcereiro do Bibi Netanyahu. Porque se Gaza é uma prisão a céu aberto, o carcereiro de Gaza é o Hamas. E Hamas virou carcereiro de Gaza por causa do Bibi Netanyahu, né? E aí, você, na verdade, apoia esse projeto da dança macabra entre a extrema-direita israelense e o Hamas. E tem outro elemento aí. É um grupo terrorista, é um grupo bárbaro, é um grupo absolutamente vinculado à perspectiva reacionária, que tem as suas lideranças morando no exterior, ou seja, não tem nada de anticolonial. Você tem a produção de uma elite que estabelece o sofrimento do povo palestino de Gaza, estabelecimento desse sofrimento negociado entre a extrema-direita israelense e o Hamas, como se fosse algo natural. Mas o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é que tem a ver também com a falta de compreensão da complexidade, né? A ideia de que o que parece ser é o que é. Você não tem a possibilidade de estabelecer complexidades, reflexões sobre isso. Judeus são brancos e Hamas são sul-global. Vai perceber quem é que morreu no 7 de outubro. Vai ver quem é que foi assassinado. Foram justamente os setores mais progressistas da sociedade israelense, inclusive árabes e judeus negros. Isso não cabe nessa moldura de simplificação dessa perspectiva. É uma tragédia epistemológica que está produzindo tragédias efetivas. Quer comentar, João? Quer falar alguma coisa? Sim, tem uma perspectiva aí, Michel, que você traz, que dessa leitura de Israel, dessa leitura ruim que faz, né, sobre colonialismo e decolonialismo, que são paralelos estabelecidos, né, entre Israel e as colônias, por exemplo, na África ou na Ásia, que não tem qualquer tipo de paralelo. Você não tem uma relação de mercado ali, você não tem uma relação de metrópole, né, igual algumas colônias tinham, no caso aqui no Brasil, nesse caso, a metrópole lucrar com a mão de obra, entre aspas, nativa daquela região e se estabelecer a partir daquilo, né? Então, eu acho que eu acho que você tem toda a razão, João. É um quebra-cabeça delirante com peças escolhidas a dedos pelo fabricante. Então, assim, elas não estão na caixa para você entender. Você escolhe, né? Isso tem a ver com aquilo que a gente falou. A ideia de que os judeus são uma identidade complexa é trocada pela identidade de colonialismo de assentamento, como se os judeus fossem europeus que decidiram ir para a Palestina para se assentar por lá, né? Como se
toda a história pregressa desse assentamento fosse descartável. Então, assim, você pega peças para poder compor uma narrativa, compor uma hipótese sua, ou compor uma tese sua, sem que o compromisso com a realidade seja estabelecido. Aqui é uma versão radicalizada, extremada do judeu imaginário. E aqui, nesse sentido, Onita, nesse sentido, o judeu imaginário é o mesmo judeu imaginário da extrema-direita. O judeu imaginário é branco, o judeu imaginário é rico, o judeu imaginário é religioso, o judeu imaginário é absolutamente forte e armado. Nessa perspectiva desses 4 pilares do judeu imaginário, a extrema-direita e a extrema-esquerda veem o mesmo judeu imaginário. O problema é que a extrema-direita olha para esse judeu imaginário como negativo e a extrema-direita olha como positivo, a extrema-direita olha como negativo. Mas a percepção sobre o judeu é negra. Extrema-direita e essa esquerda ultra olham para o judeu a partir dos mesmos óculos. Muito bom, Michel, muito obrigada. Fica também a recomendação para as pessoas acessarem o nosso site, lerem o nosso guia contra o antissemitismo. E, bom, a gente conversou hoje, como vocês sabem, com o Michel German, que é assessor acadêmico aqui do Instituto Brasil-Israel, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Michel, muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube no Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.